Bem-vindo ao programa Meta. O programa de hoje abordará a organização dos clubes de futebol no Brasil. Entenderemos um pouco mais a evolução e o modelo de gestão dessas organizações dentro do nosso país. Hoje conheceremos o case da empresa chamada Associação Chapecoense de Futebol. Os mais antigos vão lembrar dos tempos glamourosos do futebol arte, onde se jogava por pura paixão e amor à camisa. Tempos de ídolos que nasciam com aptidão e prontos para a prática do bom futebol, onde o Brasil era o celeiro de craques como Pelé, Garrincha e Rivelino. Há não tanto tempo assim, a maioria lembrará da seleção dos sonhos da década de 80, time conduzido com Tele Santana, do futebol arte de Zico, Sócrates, Júnior, Falcão e companhia. E há muito pouco tempo da seleção campeã do mundo de Romário, Bebeto, Dunga, Tafarel e companhia. E mais próximo ainda da seleção campeã de Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Há pouco tempo passamos por um vexame nacional na derrota acachapante para a Alemanha nos famosos 7-1. O que está acontecendo com o futebol? Qual o contexto do futebol profissional no Brasil atualmente? Estamos vivendo muito próximo de nós uma história muito interessante de sucesso no mundo esportivo. O case de um clube sem série que em 5 anos alavancou-se da Série D do Campeonato Brasileiro para a famosa Série A, série tão disputada por tantos clubes no Brasil e que tantos clubes tão tradicionais estão fora. Hoje teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais a organização da Associação Chapecoense de Futebol. O que fez esse clube dar esse salto quântico saindo da Série C e em tão pouco tempo desfilar nos gramados da Série A e tornar-se a sensação e o modelo de gestão que está começando a ser seguido por grandes clubes e se tornando, na verdade, uma referência para o futebol brasileiro? Organização é a forma que se dispõe um sistema para atingir determinado objetivo. Em administração, é uma entidade social organizada por 2 ou mais pessoas, coordenadas para atingir uma finalidade coletiva. Agora faremos um breve intervalo e voltamos já já. No bloco anterior falamos sobre organização. Agora conheceremos o modelo de gestão inusitado e um pouco mais dessa história da Associação Chapecoense de Futebol. Nós éramos jovens na época, né? 40 anos atrás, claro. Aí chegou o meu compadre com mais 2 amigos da gente e se encontramos na frente onde tinha um estabelecimento na Avenida Getúlio Vargas. Aí ele chegou na porta e... Zanella, Dimas, faz favor. Aí levantamos e fomos ali no passeio, tá? E aí ele pediu para mim, chama o Pellicer, que o Pellicer tinha uma lojinha ali na esquina. E ele já estava com um distintivo pronto da Associação Chapecoense de Futebol. Esse distintivo aqui, ó, bordadinho como tá aqui, ó, não mudou nada, tá? Aí ele disse, vamos fundar um time aqui, criar um time de lutar.
Até o Dimas disse, você está louco, Lotário? Ah. Aí eu disse, não tem futebol em Chapecó. Diz ele, em 70 foi desativado o Chapecó e o Independente, os dois times que tinha que jogavam aí com Concórdia, com Perdigão, lá em Videira, Joaçaba. E foi convidado a Chapecoense para disputar o campeonato. Vai ser 75, em 77 já fomos campeão, né? O primeiro ano. E era difícil para nós encontrar um jogador para pagar, né? Eu cheguei aqui, o time estava sendo formado, né? E estava praticamente formado o time. E daí eu cheguei, eu fui a única peça que cheguei e encaixei naquele time ali. Era bravo para sustentar a Chapecoense. Então quem dava mais era o Maninho e o Plínio do Neste, que trabalhavam lá na SAIC, né? E aí nós fomos tocando, né? Mas aonde nós íamos, nós perdíamos. Até que um dia eu disse para eles, agora eu não quero mais ser presidente da Chapecoense. Dormiu lá no chão, tudo cheio de trago, né? Então aquela uma beleza lá, dormimos lá, né? Na tanta festa que teve aqui em Chapecó naquela época. Ficou 3 dias com festa. Eu diria que a gente traça alguns paralelos e o título de 95, o fato de não ter acontecido o título, foi muito semelhante e guardado as devidas proporções com a seleção de 1992, da seleção brasileira de 82, desculpa. Porque era um time muito melhor e que infelizmente acabou não ganhando o campeonato. Ele foi um título muito sofrido e até em decorrência do ano anterior nós temos perdido o campeonato, né? Acabou sendo gratificante pela luta dos jogadores, que eu falei jogadores, o Marquito fez o gol, teve que infiltrar o Pubis, eu fiquei no banco infiltrado, o Descartes tivesse que entrar, e é muito legal, o Luiz deu depoimento do Maringá, eu vou com o joelho operado mesmo, atrofiado, para ajudar, então o grupo se uniu muito, porque sabia que o Joinville tinha naquele ano um time em condições técnicas melhores do que o nosso. Assumimos, na verdade, em novembro de 2005. 2006, a gente fez uma campanha bastante ruim no Campeonato Catarinense. No segundo semestre, a gente conquistou a Copa Santa Catarina. Grande importância pelo fato de, naquele momento, a Chapecoense está vivendo um momento muito ruim, né, dentro do Campeonato Estadual. Enfim, faziam muito tempo que não ganhavam nada, praticamente. Foi um título onde resgatou o torcedor de volta no estádio. Então essa fez a diferença. A viagem, a gente comenta, hoje a gente dá risada daquela viagem, né? Foram 26 horas de ônibus, a gente foi até Mineiros, ficamos concentrados em Mineiros, chegamos 2 dias antes, eram muitas horas, a gente dormia, acordava, tomava café, jantava, almoçava e ainda continuava dentro do ônibus. Então foi uma viagem muito desgastante, mas que no final valeu muito a pena. No dia do jogo, quando chegamos no vestiário, o calor, né? O calor muito intenso, calor forte. E o vestiário pequeno, como tu falou, na chegada tinha uma... A gente até comentou com o Jandir um dia, a gente deu risada porque tinha uma cachopa de maribondo. Quando nós jogamos lá também foi difícil, né? Foi uma viagem muito cansativa, uma viagem longa. Jogar um calor danado lá e eles fizeram um bom jogo, mas nós conseguimos vencer. Então por isso que é bom dentro do futebol, né? Muitas vezes a equipe joga mal e vence. Então... Tem uma história que o tempo estava meio fechado assim, né? Naquele dia, no domingo à tarde, o Mauro me chamou de manhã, eu e o Emerson Cris no quarto, e falou que se o tempo não chovesse, ia jogar, eu jogaria na zaga e o Emerson Cris jogaria no meio, para ter um pouco de mais qualidade na saída de bola também, né? E minutos antes de a gente entrar na palestra, começou a chover muito forte a Chapecó e o Mauro disse, esquece tudo, vai pro meio de campo, continuamos com a Nelca pelas condições do gramado também, né? Então foram alguns fatos que marcaram nós antes do jogo, que para nós foi um jogo importantíssimo também. Uma chuva de pedra que eu nunca tinha visto na minha vida, onde o campo ficou totalmente branco
E aquilo ali parece que foi uma carga mais para o time adversário. O time adversário voltou melhor que nós, sofremos até o final do jogo. E o jogo foi muito difícil, né? O torcedor não arredou o pé do estádio, acho que isso marcou também. Mesmo com a chuva de granizo, deu alguns minutos a chuva de granizo, ali o torcedor permaneceu no estádio e nos incentivou para que a gente conseguisse aquele acesso, para nós foi o início da caminhada. E só que o time em 2011 era muito unido. Era uma ligação jogador, treinador, comissão, direção, era muito unido. Quando nós fomos descer para o vestiário, perdendo 2-0, uma coisa que marcou também, que nos deixou mais confiantes, assim, foi a torcida estar gritando que acreditava, né? Acabou o primeiro tempo, a torcida começou a gritar, eu acredito, eu acredito. O Mauro chegou, se eu não me lembro, acho que quase todos os detalhes, chegou, a gente achou que ia tomar uma bronca, né, do Mauro. A gente sentou, tomou nossa água, tomou nosso Gatorade e escutou uma palavra tranquila dele, falou, pô, vamos tranquilo que a gente vai virar esse jogo, a gente vai conseguir empatar. E onde todos esperavam uma bronca, veio uma palavra de incentivo, uma palavra de ajuda, né? Parecia que a torcida tava dentro, né? Pegando na camisa assim, ó, cada vez que pegávamos na bola, a torcida fazia assim, ó, bora. Aí que o Mutoni falou. E faltou um pouco de 2009, faltou um pouco de experiência. Aí foi a hora que entrou a experiência pra gente em 2011. Quando o juiz apitou, acho que era uma cena, fico até arrepiado, porque é um momento inesquecível, né? Você ser campeão, né? É uma coisa que eu, como presidente, né? Quando você assume, você sempre tem a intenção de conquistar um título, né? O presidente, a gente lembra, os presidentes foram os campeões, principalmente o Arthur Badalotti, que foi o primeiro, é sempre lembrado, né? Então você sabia que você ia estar deixando o teu nome marcado na história. Olha, eu creio que a unidade do grupo, né, principalmente nesses momentos de dificuldade que teve durante a Série C, de incertezas, né, onde os resultados às vezes não vinham. E como eu vim acompanhando os jogos da Chapecoense antes mesmo de assumir, para mim foi fácil. Eu sabia que tinha muita qualidade. Eu teria que trabalhar essa autoestima deles, a motivação. E já no início a gente conseguiu uma vitória belíssima de 4-0 no Caxias. Mas o fato que chama a atenção desse grupo aqui de jogadores é que ele cresce muito na adversidade. É uma característica desse grupo. Quando acontece alguma coisa com o ônibus, alimentação, campo ruim, alguma coisa que acontece de adversidade que nós temos no nosso dia a dia, normal, a reação, o poder de reação é muito rápido. Quando o juiz apitou, eu fiquei uns 2-3 minutos, me deu um branco assim, não caiu a ficha, sabe? Eu não tive aquela reação explosiva, parecia que era um sonho, né? Daí quando nós descemos, saímos do camarote, nós estávamos, quando nós entramos no campo, e daí você sentiu mesmo aquela energia dos jogadores comemorando e aquela torcida, ali sim, ali caiu a ficha do feito que a gente estava realizando, né? Que era um sonho, né? Levar a Chapecoense para a Série B. E agora, no quadro Gestão Inteligente, falaremos sobre a organização do mundo nos esportes. Para tanto, conversaremos com Mauro Stuff, empresário e vice-presidente de futebol da Associação Chapecoense de Futebol. Mauro, o mundo do futebol ele é carregado de sentimentos e emoção pela dinâmica. Isso se reflete em várias modalidades esportivas, né? Normalmente, até então, ou por um longo tempo, os dirigentes e gestores normalmente eram fãs, torcedores da modalidade em questão. E isso acaba muitas vezes transpassando a gestão e influenciando no modelo organizacional do clube. Como você acha ser um modelo para profissionalizar a gestão das organizações? Ainda hoje, a emoção faz parte, é parte inerente, né, de uma gestão esportiva. Mas, principalmente no departamento de futebol ou numa gestão de futebol, você precisa tomar suas decisões baseadas na razão. Então, a emoção, mesmo você estando diretor, você é torcedor, mas a tua decisão ela tem que ser única e exclusivamente pela razão.
você tem que fazer as melhores escolhas, você tem que ter os melhores acompanhamentos nos diferentes clubes e diferentes atletas que você queira trazer para um grupo. Você traz 35 atletas para um grupo e você tem que fazer com que esse grupo seja coeso. E então você tem que utilizar muito mais da razão do que eles podem trazer de agregar para esse grupo do que você momentaneamente, né, se utilizar da emoção. Isso é uma parte fundamental na construção de uma equipe. Em sua opinião, o que é importante para uma agremiação, um clube ser bem-sucedido e desenvolver-se em âmbito nacional? Principalmente é ter pessoas comprometidas, não só o departamento de futebol, que é o departamento que mais gasta, mas é o que também traz retorno para o clube, mas todas as atividades têm que ser engajadas no processo, assim como o marketing como o presidente tem que ter a sua gestão transparente, nós temos que ter o departamento financeiro com um fluxo de caixa disponível para que a gente possa gastar dentro do que tenha de arrecadação. Então, essa complexidade toda faz que uma agremiação possa ter um sucesso, que você possa chegar no final do ano com as contas em dia, com os atletas querendo retornar para o seu clube, onde você demonstra que tudo que você se compromete a fazer por determinado atleta, por determinada função, você o trata dessa forma, não como um empregado é tratado numa organização. O atleta e a pessoa, elas andam juntas. E no final das contas, elas têm que ser tratadas dessa forma. E é assim que nós fazemos. Mauro, qual a fórmula do sucesso para uma organização desportiva? Eu posso falar de uma forma tranquila e transparente da nossa forma, né, de gestão dentro do Clube Associação Chapecoense de Futebol. Nós iniciamos esse processo em dezembro de 2010 com a gestão de Sandro Palaoro e estamos nessa sequência durante 5 anos já e tivemos um crescimento inesperado para a maioria dos clubes do Brasil. Um clube pequeno, conseguir alcançar seus objetivos no dia a dia. Precisa ter pessoas capacitadas, claro, pessoas comprometidas com a causa, ter um grupo transparente, ter os departamentos interligados. A gestão do clube tem que passar por todas elas. O futebol tem que ser transparente, demonstrando isso para o departamento financeiro, do que é possível ser feito, de quanto é possível gastar para trazer determinado atleta, desde que você não ultrapasse os vencimentos, o orçamento do clube. O departamento financeiro prover o departamento de futebol com esses recursos, o marketing ir atrás dos recursos, né, necessários, possíveis, como venda de placas, tudo que envolve o departamento de marketing, né, onde possa trazer receita para o clube, mas uma gestão inteligente, onde todos estão engajados com o mesmo propósito. Que nós queremos fazer uma associação chapecoense de futebol grande, todos têm que pensar da mesma forma. E esse eu tenho certeza que é o grande sucesso da gestão, né, de 2010 para cá, durante esses 5 anos. No quadro Gestão Inteligente de hoje, tivemos a oportunidade de conversar com Mauro Stuff, vice-presidente de futebol, que nos elucidou esse modelo de tanto sucesso da Associação Chapecoense de Futebol. Agradecemos pelas sábias palavras e pelos ensinamentos e esperamos que isso reflita nas organizações, mesmo fora do mundo do futebol, sirva como exemplo, que é um grande exemplo para as empresas aqui de Chapecó. Obrigado. Agora faremos um breve intervalo, fique com a gente. No bloco anterior, podemos conhecer a história da Associação Chapecoense de Futebol e também aprender sobre práticas inteligentes de gestão. Agora, entenderemos o que podemos aprender com a Associação Chapecoense de Futebol. O termo gestão
é algo novo no mundo do futebol e principalmente nos clubes brasileiros. Aplicar melhores práticas de gestão, então, é um desafio muito grande. A Associação Chapecoense de Futebol teve o sucesso de implantar um modelo de gestão, principalmente e iniciando pela área financeira, que isso deu um respaldo e se tornou notório no futebol brasileiro como um dos melhores modelos de gestão financeira dos clubes brasileiros, que a partir de então deu suporte para trabalhar um modelo de gestão de pessoas, marketing, processos, enfim, todas as demais áreas da Chapecoense com maior facilidade por conta de ter um modelo de gestão financeira profissional e com resultados práticos, dando uma segurança e uma credibilidade para o clube reconhecida hoje nacionalmente. O empreendedorismo dos gestores da Associação Chapecoense de Futebol inicia com um modelo de gestão compartilhada, onde a palavra nós sobrepõe o eu, o profissionalismo dentro da função de cada um é muito bem organizada e estrategicamente, esse sim é o principal foco empreendedor, foi o lançamento da Operação Série B, justamente quando a Chapecoense ainda estava na Série D. Então, um objetivo claro, focado, dentro de um modelo de gestão organizacional, onde os gestores têm seus papéis bem definidos, alavancou as metas de uma forma contundente, exponencial, podemos falar, e foi o grande diferencial competitivo que fez com que esse modelo empreendedor, baseado em metas, baseado numa cultura, fez com que a Chapecoense alçasse maiores voos. Estrategicamente, a Associação Chapecoense de Futebol, a partir do momento que alcançou o nível mais alto nas categorias, que é a Série A, implantou uma cultura. E essa cultura internamente ela é reforçada a cada dia. Mas que cultura é essa? A cultura que foi disseminada internamente de forma estratégica é a cultura do trabalho e do comprometimento. Essa cultura tem se disseminado tão fortemente entre todos os staffs da Associação Chapecoense de Futebol, desde a diretoria, da gestão, da área tática e dos atletas, que está sendo reconhecida nacionalmente como um case de sucesso. E isso extrapola as fronteiras do gramado, tornando-se um exemplo para organizações do mercado tradicional, inclusive. Hoje conhecemos a fantástica história da Associação Chapecoense de Futebol. Aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau.